Então, já vamos começar então, direto ao ponto. Você tem alguma novidade que tá rolando aí? Alguma coisa que você queira falar no começo? Bom, gente, eu queria falar um pouquinho sobre. Bom, tem duas novidades boas que eu queria começar já para explodindo para falar. Foram Isso. duas mudanças que aconteceram hoje. Na verdade, uma ontem à noite e outra hoje de manhã. É, Existe o Skilled Migration Program, que eu sempre falo, é um dos braços, é uma das vias de se vir para a Austrália, que é utilizando a sua qualificação, a sua experiência, e aí entra em jogo a sua idade, o quanto que você tem de inglês, aliás, né? Que é para isso que você prepara todo mundo, muito provavelmente para isso, né? Que você prepara. Estamos super conectados, né? Estamos alinhados, Bernardo, é É. isso. Então, os Skilled Migration Program são três, né? Vou dar os números aqui: 189, 190 e 491. O 189 é para aquelas pessoas que possuem as suas ocupações na lista principal, começa com MLTSSL, Medium and Long Term List. As outras duas listas, você precisa, os dois outros vistos, você precisa da nominação do Estado. Ou seja, precisa que o Estado te convide antes, né? E aí, quando o Estado te convida, você precisa ter a sua ocupação na lista do Estado. E até então, Queensland, como todo mundo sabe, estava fechado. E o que aconteceu? Abriu ontem à noite. E hoje todo mundo ficou sabendo. E o mais legal é que eles colocaram 4 ocupações na lista porque a lista tem sido só setor crítico, né? Desde pandemia. Mas eles colocaram Uhum. 4 ocupações aí que são chaves, que são hospitality em geral, accommodation, fala. Não, só ia fazer um suspense aqui, mas pode falar. Ah, hospitality em geral, quem lida com acomodações. Café and Restaurant Manager, ou seja, gerente de restaurante, cafés em geral. Tem alguns requerimentos, algumas limitações, né? Mas Uhum. cozinheiro, ou seja, cook, e chefe de cozinha, chef, entraram para a lista de Queensland. Gente, uma semana, tá? Só por uma semana? Sim, senhor. Só uma semana. Mas Aí o que eu. que acontece? O que que Ah, acontece nessa semana? Se você está pronto, já tirou a sua nota do PTE, já fez o seu Skills Assessment, está com tudo alinhado na sua pastinha, só aguardando o convite, pronto. Essa é a sua chance. Isso acontece toda hora, gente. Por isso que eu martelo na cabeça de todo mundo, gente, tem que ficar pronto, tem que ficar pronto. Porque, né, as coisas acontecem assim. Diga. não, não, aí que coisa. Eu vi seu vídeo hoje falando sobre isso, que é somente por uma semana, né? Como é que é? E eu sempre falo isso com meus alunos também, com todo mundo que eu converso na internet, né? Não deixa para a última hora. É, E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Quem isso. tiver com o peito na prancha, É, já olhando para a onda assim, a onda deu espuminha, você vai, é. né? Agora, se eu tiver com o pé na areia, a água tá Como gelada, é não que sei vai, se eu né? vou, não sei se eu não vou, você vai ver os outros surfar, né? Sempre falo esse Exatamente. exemplo, que é o que eu gosto de esporte também, mas é verdade. Você também deve receber mensagem, atrás de Sim. mensagem, de pessoas falando assim, ainda tenho 2 anos, ou ainda tenho 1 ano para ver isso. Eu falei assim, bicho, Mandou. eu comecei a correr atrás lá do Brasil, antes de vir, né? Sim. Se Ah, você que não tiver bom. com essa cabeça, Você você perde o bonde, pode perde o bonde. perder grandes oportunidades, né? Sim. E o que eu vejo, viu, Bernardo, de gente que perde o bonde por causa do inglês. E olha, eu não vou te falar só em visto permanente, não. Olha, o número de clientes que eu tive que perderam o bonde do Temporary Graduate Visa, famoso Graduate Visa 485, porque não tinha tirado a nota do inglês e perdeu o tempo.
um monte. Então, esse uma das situações, né? Agora a gente tem, na verdade não foi uma semana, foram 10 dias, que abriu dia 15, disseram eles, mas eles só anunciaram ontem, né? Então, quem viu, viu. Mas, na verdade, 6, 7 dias aí. Essa é a primeira. A segunda é que o New South Wales também mexeu em sua lista regional. E colocou lá todas aquelas ocupações que não estavam. Que, aliás, deviam estar já faz tempo, né? Não sei por que eles não colocaram. Eles seguraram esse visto o tempo todo, né? New South Wales, e agora mexeram, abriram a lista para várias ocupações, um monte de gente, tem muita chance aí. Não tem todas, mas tem muita ocupação que muita gente vai se aproveitar se tiver pronto, de novo. Porque aí, Bernardo, é o seguinte, estamos em abril, né? Temos metade de abril aí, maio, junho, acabou o ano fiscal, entende? Acabando o ano, acabando o ano fiscal, muda tudo, reestrutura. Dia 1º de julho, fecham-se todas as listas, reestrutura-se toda as ocupações, as listas estaduais são todas revisadas. Porque a economia é regida pelo Skilled Migration Program. Então, eles vão avaliar como é que tá agora, né? Sem job keeper, muita gente, né? Muita gente desempregada, ou não tem, tá faltando funcionário, ou não tá. E aí é que eles vão distribuir. Então, essas são as duas primeiras notícias, não são as únicas. Mas grandes notícias, né? E tá super condizente com as nossas bandeiras, né? Que as coisas vão voltar ao normal, né? A Austrália precisa da gente, precisa de imigrante, né? A economia para todo mundo. Então eles vão voltar, não tem que ficar desanimado, pandemia, tô preso no Brasil, tal. Não temos tempo a perder. Quando voltar, vai voltar com tudo, né? E quem estiver preparado, igual a gente já cansou de falar. E na verdade, viu, Bernardo, quem tá no Brasil pode muito bem, é porque é difícil você estar no Brasil e ter essa mentalidade, né, de que eu vou me planejar, eu vou me programar, vou ficar pronto. Mas, na verdade, quem está no Brasil já teria esse tempo, sabe? Que é o tempo que a pessoa precisa, é um ano aí, talvez até menos, para a pessoa se preparar para o inglês de lá, sem ter que gastar dinheiro aqui. E se preparar para o Skills Assessment, que é o documento que fala que você equivaleu a sua profissão com a de um australiano. Isso. Então, é isso, dá tempo. Outra coisa muito que eu bato muito na tecla é o outro lado do muro, né? Quando você pega um visto bom, quando você destrava, sua vida muda aqui. Que a vida aqui é boa, né? Mesmo na minha época, lá em 2018, que eu trabalhava de garçom, igual todos nós brasileiros, quem nunca passou por isso, né? E eu passei há 20 anos atrás, mas eu passei também. Isso. E é uma vida boa, né? É gostoso, tem seu valor, você faz um dinheirinho, você né? Só que tem uma coisa muito mais além do que isso, né? Isso que a gente tem que botar na cabeça, que eu bato na tecla dos meus alunos também, que vale a pena. Você pode ficar aí, igual você falou, 1 ano, 2 anos preparando. Eu já tive aluno que fez o PTI 10 vezes e nenhum deles fala assim, acho que eu perdi meu tempo, acho que não valeu a pena. Você fala assim, tudo valeu a pena, isso aqui é um cocôzinho perto de tudo que eu tenho de lucro aqui, né? É verdade, é verdade. Não, vale a pena sim. Vale a pena, eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, agora tá difícil, eu entendo. Nossa, entendo mesmo, porque eu também passei por isso. Apesar de ser 20 anos atrás, eu cheguei como estudante e era tudo igual, viu, Bernardo? Olha, eu vou te falar que o curso era business, igualzinho. Business certificado 4, aí não tinha leadership and management, esse é novo, mas é a mesma coisa, entendeu? Não, não mudou nada. Você chegou aqui na Austrália quando criança ainda, então, mãe? Mas isso a gente não pode, assim, disclose, né?
Que nada, eu já cheguei velha, já cheguei aqui com 30. Não acredito. Agora para a live. Não acredito. Tá, então calma. Para não mentir, eu cheguei É, para fazer 29. entendi, Faltavam uns 2 meses aí para fazer 29. Então, entendi. pronto. Já tá na Mas que mídia, bom, a minha né? idade. Mas que bom saber que ainda eram basicamente o mesmo feijãozinho com arroz, né? Sim, senhor, tudo igual. E eu também cheguei, como muita gente fala, já vim mais velha, né? Porque geralmente você vem fazer intercâmbio novinha. Eu também não vim fazer intercâmbio novinha, né? Já vim com uma mentalidade mais de vou buscar o que, que eu quero. Isso aí. Nunca, Né? não pensei em ficar, não, mas na hora que eu vi como muita gente, né? Na hora que eu vi isso daqui, eu falei, que não, né? É, Vamos correr é, atrás. Fiz a mesma coisa, trabalhei também, igualzinho, todo mundo. Nada é, mudou. E todo mundo tinha que isso, se preparar também lá. O inglês era igual também. isso. É E isso. aí vamos às perguntas. Quem tiver pergunta, pode mandar que nós vamos responder aqui ao vivo. E eu já tenho algumas aqui que eu recebi e algumas minhas também. Inclusive, Eba. acho que eu já até te mandei um aluno meu me perguntando: quem tem mais de 45 anos tem chance? Pequena ou Então, não tem chance ou muito difícil? tá, vamos lá. Eu não gosto de falar isso, não tem chance, porque eu acho que sempre tem uma chance, né? Mesmo que seja só uma, ainda tem essa uma chance, que pode ser sua, Uhum, que você pode uhum, ser o único que está buscando isso, né? Nesse caso de idade, eu tenho recebido bastante gente também que está saindo do Brasil já com essa idade. E o que acontece é bem limitado, gente. O que significa limitado? Você não vai poder ir para cidades grandes. Você não vai poder ir nem para cidades regionais que são mais badaladas. Por exemplo, Gold Coast, né? Sunshine Coast. Não vai dar. Você vai ter que ir para uma área que tenha um visto que se chama Dama. É um visto que você vai precisar de um emprego em uma área que tenha nesta lista desta região. É uma lista específica para cada região. E você precisa, então, passar pelo tempo do trabalho. Em algumas regiões, que não são todas, eles aceitam pessoas com mais de 45, mas não mais do que 50. Então, você tem que correr. entendi. Então, de mensagem, que eu sempre falo, que inclusive tem conexão que eu falo com meus alunos, que eles, quando eles precisam da nota máxima, né, que é o equivalente ao 8 no IELTS, eu falo assim, é possível. Uhum. Isso que a gente É precisa, possível. né? Se é fácil ou se é difícil, não interessa, mas é possível, né? Se é Essa que é a possível, tem que buscar, né? Também acho. Isso, isso. Eu acho. Então, o que não dá tempo é ficar parado e sentar e chorar, né? A gente tem Exato. que. Outra É, coisa que eu falo com muitas pessoas também que ficam na dúvida se vai correr atrás ou se não, eu falo assim: pensa nesses dois cenários. hum, Uma, que você correu atrás, você estudou o PTI, você estudou as coisas, você validou seu diploma, você fez tudo que você revirou sua vida. Chegou lá na hora, a regra do governo mudou e infelizmente você não pode entrar. O que uhum, você vai sentir? uhum, Agora, a situação número 2. Você deixou para trás. Ah, me falaram que é impossível, me falaram que é caro, não uhum. fez, não nadou. Olha para trás e fala assim: se eu tivesse começado há 1 ano ou 2 anos atrás, eu estaria com meu visto na mão. É, A oportunidade voou. Qual é, das duas que você vai ficar muito mais chateado? eu Né? acho também. Nunca é uma Você perda deu de sua tempo, raça? né? Pois é, você deu sua raça, você fez tudo que você podia, sua consciência está limpa, né? É, A gente não consegue fazer tudo que a gente quer na vida, né? é, Mas agora, você sentir que o seu negócio voou porque você é, não correu atrás um tempo atrás, deve é. bater um vazio aqui, né? Então, não tem porquê, né? E sempre Tentar. aprende alguma coisa, né? Sempre a Isso. gente aprende alguma coisa, então vale a pena correr atrás, sim. É, o inglês eu diria que é um grande
fantasma aí para as pessoas de não tentar, porque mexe com o nosso ego, né? Skills Assessment é cara crachá, né? Você tem, você não tem, não tem como fabricar. Tem gente que até fabrica, mas tem até um certo ponto aí que a gente consegue, né? Surgir com documentos. Agora, inglês não tem jeito. Tem que sentar mesmo. E aí, por isso, e eu passei por isso, né? Eu fiz 7 provas, repeti 7 vezes a prova, até conseguir liberar, que aí libera e os 20 pontos que o inglês pode te dar é milagroso, né? E aí, por isso que eu surgi com essa bandeira, porque quando eu estava lá na minha 6ª prova, o que você acha que passava pela minha cabeça, né? Eu não vou conseguir nem a pau, né? Não vou conseguir. Assim, o não vou conseguir é muito forte, né? Esse que esse trem não é para mim, ou, sabe, assim, você começa assim, meu inglês não é bom, isso aí passa pela cabeça mesmo. Por isso que agora eu tô com essa bandeira enorme aí, e que, igual eu falo com as pessoas, pode ser possível, pode ser sofrido, pode ser o que for, mas é possível, e é para nós brasileiros, assim, já ouvi falar até de que sotaque de brasileiro é ruim para fazer a prova, né? Você escuta cada coisa, né? E não, né? Não tem nada a ver, né? Não, isso é lenda. Quem foi stood down durante 2020 continua contando os anos de experiência no 482? Ioana? Depende de quanto tempo você foi stood down e de que forma. Então, isso vai ser bem pessoal, viu, Bernardo? Vai depender da pessoa. O que acontece? Só para explicar para as pessoas, eu também né? não sei não. O que é stood down? Então, vamos lá explicar o que é stood down. Passou o COVID, muita empresa, num primeiro momento, até em abril de 2020, muita empresa começou a fechar, né? E começou a desovar os seus funcionários. Não tinha como mantê-los full time, pagando o mínimo que o governo exige num visto de 482. Então, eles não... Se eles... o 482, você precisa estar vinculado com a empresa o tempo todo, até que você consiga a sua residência permanente. Se você não está vinculado com a empresa, você tem 60 dias para procurar um novo emprego. Quando a empresa não queria perder o funcionário, e nessa época aí de 2020, e quis ajudar mesmo, né? Eles tiveram um benefício do governo que foi chamado de stood down, que é falar para o funcionário, olha, a partir de agora você vai trabalhar part-time, porque o governo está autorizando devido ao COVID. Ou, a partir de agora, você vai ficar 3 meses em casa unpaid, ou seja, não recebendo pagamento, né? Então, tem várias formas que foram feitos esse stood down, né? Que a empresa fez um acordo com o seu funcionário para que ele pudesse mantê-lo, porque a empresa acreditou que isso fosse passar, que isso era só uma temporada e que tudo ia voltar ao normal, que a empresa ia conseguir sobreviver, né? Então, ele fez o stood down. Muitas empresas não conseguiram voltar, né? Muitas empresas deixaram um funcionário em casa 3 meses e depois pick it up. Eu mesma, com a minha empresa, eu passei uns 2 meses totalmente em silêncio. As pessoas estavam um pouco, né, aflitas no que eu vou fazer agora. Então, ninguém fez nada, ficou congelado mesmo. Agora, aquele stood down que levou o ano todo, mais de 6 meses, a gente vai ter que reconversar, porque não vai ser aceito não pelo governo. Entendi. Muitas coisas que foram colocadas, aliás, viu, Bernardo? Pelo governo. Tem uma que eu queria até falar, se você me permite. Pode falar, com certeza. Que cabe a você até, porque é sobre o inglês. Durante o COVID, saiu um rumor de que o governo, não saiu isso na legislação, não saiu isso como lei, mas saiu um rumor de que o governo, né, o Departamento de Imigração, iria aceitar a aplicação de um 485 Graduate Visa sem a prova de inglês, porque estas mesas estavam sendo canceladas. Porque fechou fronteira, COVID no pico. A própria prova de inglês, o pessoal estava desmarcando as provas. Exato. Aí o que aconteceu?
Tiveram algumas pessoas que falaram, bom, então tá, já que tem esse benefício, vou levar o tempo que eu levar para eu tirar a minha nota. E tem gente que demorou aí 1 ano e meio, né? 1 ano, esse tempo de Covid aí, todo para tirar a nota da prova. Isso eles não vão considerar, porque isso não virou lei. É uma consideração mesmo. Agora, se você realmente, genuinamente, não fez a prova porque foi cancelado, mas depois você conseguiu marcar assim que abriram as fronteiras, dá para ver, né? Que você tem que mandar o cancelamento. Aí foi considerado, sim. Aí eu tive visto aprovado. Então, só Que pra ótimo. falar. Gostoso, né? Que É, bom. E aí, daí a importância que a gente já conversou também de ter um profissional do seu lado para te guiar, né? Que saiba o caminho das pedras, sabe te guiar, né? Tô falando sim. isso por mim também, que eu já sofri com o PTI, né? E você também, né? Você já deve ter tido casos e mais casos que você conseguiu desdobrar, né? E a pessoa, com certeza, tá voando aí por ter profissional te ajudando aí, né? E aí eu Porque já queria teve abrir uma. aqui, Meio isso, isso já queria mesmo, porque abrir teve aqui. uma. Isso, já queria abrir aqui para as pessoas te mandarem mensagem. Quem tiver interessado aí, né? Manda mensagem para a Gláucia, que ela vai tentar a melhor forma, tenho certeza, pelo que a gente já conectou aqui, né? De ajudar, de cavar aí, mesmo um caso meio cabuloso, assim, né? Tentar Tem jeito. alternativas, né? Com a ajuda profissional. Isso é muito importante, né? Ter essa abertura, e eu creio que você está aberto para receber mensagens, né? Tô aberta para receber mensagens, porém, se a mensagem é muito comprida e eu vou demorar mais de meia hora para eu conseguir responder aquilo e a pessoa mesmo assim não vai entender, é necessário marcar uma consulta, viu, Bernardo? Então, eu vou até falando, eu super abro mesmo. Quer mandar uma pergunta ou outra por e-mail ou por mensagem, eu abro todas as mídias. Facebook, Instagram, manda por onde você preferir. Mas se é uma coisa mais complexa, individual, que a gente vai precisar estudar o seu caso, não acho nem justo te dar, né, dar uma resposta de supetão para a pessoa, Isso. que não vai resolver o problema dela, vai me deixar também em maus lençóis, porque talvez não tenha explicado de uma maneira correta, né? Então é isso. Mas sim, estou aqui. Eu recebo mensagem assim também, né? A pessoa quer descobrir, me fala os truques do listening. Eu falo assim, que eu não consigo te explicar assim, É né? só uma perguntinha. No áudio, né? É, O importante é saber a luz, né? Ô Glaucio, eu tô com esse negócio, tem jeito? Aí você tenta caminhar aí junto, né? Isso que eu quis dizer. é isso aí. Vamos Que lá, tem mais? mais? O que eu ia falar antes, que eu Uhum. digredi, na verdade. Eu saí do centro, acabei não falando o que eu ia falar. O que eu ia falar, que eu sempre falo para os meus clientes, lá atrás, quando a gente estava conversando, eu falo sempre para os meus clientes assim, hoje está difícil, mas você precisa ver daqui 5 anos como que vai estar a sua vida na Austrália e como que estaria a sua vida morando como você está morando hoje. Seja na Austrália, seja no Brasil, seja em Portugal, né? Dá esse tempo para você chegar lá, né? Porque não adianta você querer que a coisa aconteça e querer que ela aconteça amanhã, não vai acontecer. Da mesma forma, né, que você está vivendo. Só queria finalizar, porque ficou o fio faltando. Isso. Não, super Diga. válido, total. Com certeza. Débora mandou só assim, 190, que é o visto 190, né? Você quer dar 190. só pequena overview aí do que seria o 190? 190, Bernardo, é aquele visto. Lembra que eu falei que tem 3 tipos de skilled migration aqui? O 190 é o do meio, né? Ele é aquele que é estadual, mas ele inclui as cidades grandes. Então, ainda Ótimo. inclui ou Brisbane, ou Sydney, ou Melbourne. Ele tem uma lista própria, porque ele é um visto estadual, ou seja, primeiro o estado precisa gostar de você, e assinar falando que eu quero o Bernardo. Aí ele manda uma mensagem para o governo federal falando, olha, você pode convidar esse mocinho porque ele é bom. Aí Entendi. eles fazem o seu visto, entende? Então o 190 ele depende do estado, depende das ocupações da lista daquele estado e dos requerimentos daquele estado e inclui Sydney.
Então, você pode morar em... inclui as cidades grandes, perdão. Você pode Das morar em grandes, Sydney, isso. por exemplo. Isso. E detalhe é que cada estado vai ter a lista de profissões que ele precisa, né? Então, cada estado vai ter listas diferentes. E ontem, hoje, New South Wales mudou. Eles mudaram a do 491, que é regional, que não inclui Sydney. Eles não mudaram a do 190. Pathway para o caminho das pedras para sair do Graduate Visa. Essa é Pergunta uma difícil? pergunta ampla, né? É uma pergunta ampla, porque o Graduate Visa, ele pode vir de uma faculdade que você tenha feito, ou de um mestrado, ou ele pode vir de um curso profissionalizante técnico, como chefe de cozinha, marceneiro, né, eletricista. Então, vai depender da área que você veio para o Graduate Visa. Mas, geralmente, gente, a via do Graduate Visa é de você conseguir obter o documento que eu falo tanto, que é o Skills Assessment. É para isso que o 485 Graduate Visa existe, que é para você conseguir a experiência naquilo que você estudou, que está em demanda, né? E aí você consegue o seu Skills Assessment. Com este documento em mãos, você tem uma variedade de opções. Aí você tem o estadual, você tem o regional, você tem o principal, que é um 89. Você tem o sponsor regional, que também pede esse documento. Então aí você abre, entende a gama. E outro grande detalhe, né? Você com esse documento na mão, feitinho, mesmo se as coisas mudarem, você tá com ele na mão, né? As coisas vão mudar, às vezes você tá querendo ir para uma cidade, você vai ter que ir para outra, mas você tá com ele na mão, você não perde, né? Não é estadual, ele vale para todo mundo. Ele dura 3 anos. Então é como se você estivesse dando até 3 anos para você conseguir sua residência permanente. Qual seria a melhor região para ter maior chance de visto permanente, sendo engenheiro eletricista e enfermeira? Qual é a melhor região, é isso? Isso. Quando a ocupação se encontra na lista principal, não existe uma melhor região, entende? Porque você está elegível para os 3 vistos. Como você você estudou aqui, estou imaginando que você tenha estudado aqui, né? Se você estudou aqui, você vai ter a elegibilidade de trabalhar período integral. Direitos de trabalho período integral. Com esse direitos de trabalho, enquanto você estiver no Graduate Visa, você está elegível para todos os estados. Eu digo isso porque alguns estados, eles pedem que você trabalhe naquela área durante um determinado tempo, logo antes de você aplicar. Como, por exemplo, Queensland. Então, se você não tem esse visto, você não consegue, né? Mas é por isso que eu falo que quando é uma ocupação como essa, né, enfermeira ou eletricista, não existe uma região que é mais apropriada para você. Existe aquele local onde existe o inglês que você pode tirar, existe o Skills Assessment que você pode fazer, e existe as oportunidades de trabalho que você conseguiu. Então, se por um acaso você é eletricista, você está numa área regional, você está em Sunshine Coast, mas você está muito bem empregado, você não vai sair de lá porque você acha que Adelaide é melhor. Você sabe alguma coisa sobre a abertura das fronteiras? Pergunta de $1 milhão. Né? Tô aqui no Brasil louco para ir, para começar meu plano na Austrália. Fronteira, gente, não dá para saber, porque vai depender das vacinas, vai depender se tem caso. Austrália é extremamente tradicional. Quando aconteceu aqui em New South Wales, por exemplo, serão 2, 3 casos, fecha tudo, né? Fecham as fronteiras interestaduais, né? E imagina, eles nem pensam em abrir para exterior, equilibrando, né, os números de infectados, pelo menos, eles vão pensando em abrir, tanto que abriram para Nova Zelândia, porque estavam já no está zero. dando passos, né? Pois é, já está dando passos em direção a isso, né? Dizem as más línguas que vão haver
bolhas para que as pessoas viajem para aquela bolha e aí façam quarentena naquele local e possam vir para a Austrália. Mas eu posso dizer que isso tudo são rumores. Nada foi efetivado. E eu digo que se até quando eles falam na televisão, eles ainda não pensaram a respeito. Ainda são rumores. Então, às vezes, eles até falam, não, a gente vai ter que começar a abrir as fronteiras. Sim, a lógica manda que eles realmente, porque a economia vai estar bem abalada depois do término desse, né, da ajuda do governo, do JobKeeper, do JobSeeker, que acabou esse mês. Então, a economia abalou, eles provavelmente vão ter que abrir, porque senão todas as escolas vão falir, universidades. Mas como que eles vão abrir é que é a questão. Infelizmente, Lico, o Brasil está numa situação bem difícil. E vai ser um dos últimos países a se abrirem, infelizmente. Eu acredito infelizmente, eu quero acreditar que nosso... vão ocorrer esses pockets, né? Onde a pessoa possa viajar para lá e vir, mas a gente não sabe, né? A questão é que eu fico triste com o nosso país, né? Nosso país, Brasil, país do meu coração, tá indo mal com relação ao Covid. Inclusive, todo mundo deve conhecer gente que passou mal ou que perdeu, partiu né? dessa para melhor, né? Pois é. Agora, o Lincoln, inclusive, é meu aluno, tá lá no Brasil, trancado, né? Mas já tá trabalhando nisso aí, né? Então, a questão que a gente tem que eu gosto de pensar é o seguinte: a Austrália não vai abrir para o Brasil porque eles são bonzinhos ou por causa de alguma coisa, não. Eles precisam de brasileiro aqui. Nós somos fortes aqui na Austrália. Igual igual você falou, né, Glaucia? A gente paga coisa cara aqui para estar aqui, né? Só de seguro seguro de saúde, escola, por mais lero-lero que o curso seja, você paga ali 6, 10, 15 mil dólares por ano, né? Eles precisam da gente, né? Eles precisam da gente. Então, é esse pensamento que a gente tem que ter. Eles precisam da gente e a fronteira vai abrir. Não sei quando. Não, difícil de falar. Às vezes tem rumores, né? Mas ela vai abrir, né? E aí, igual o Lincoln tá fazendo. Exemplo aí para todo mundo, né? Tá lá no Brasil, já tá com a cabeça no lugar de vir para cá, né? E o tempo não pode parar, né? Eu não estou nem fazendo muita consulta, zero praticamente, de Brasil, viu, Bernardo? Porque eu acho que no momento a taxa do dólar está exorbitante, então $1 aqui são 5 lá no Brasil, quase, né? E eu acho que agora a única mensagem que eu tenho para passar para um brasileiro é essa mesmo. Qual é a sua ocupação? Vai atrás de você registrar, autenticar, chame do que quiser, acessar a sua ocupação com a equivalência de uma profissão igual à sua aqui na Austrália, que se chama Skills Assessment. Vai atrás de tirar a nota máxima do inglês. É isso que você não se preocupe com mais nada, porque tudo vai mudar, né? Daqui um ano, meu Deus, tudo vai mudar. Se você tiver esses dois documentos em mãos, aí sim, faça sua consulta e vem. Quanto à profissão de chefe, posso aplicar para o Skills estando aqui em Sydney? Se você está falando de Queensland, não. Se você está falando do 491 New South Wales, que inclui chefe agora também, sim, mas não se você estiver morando em Sydney. Você tem que estar morando na área regional por 12 meses. Entendi. Então são pequenos detalhes, né, que eu queria encorajar aqui todo mundo. É um macarrão difícil de desembolar. Eu sugiro todo mundo que tiver, assim, do fundo do meu coração mesmo, que tiver na dúvida, ou igual a Fabiana aqui, provavelmente ela já é chefe, né? Tem grandes chances, né? Procura a Glaucia, procura ajuda profissional, né? Que vai te dar uma luz e vai valer a pena, né, Glaucia? Sim, com certeza. Chefe, ele tem a via do primeiro visto, que é o 189, mas gente, vamos entender que o 189, ele chamava todo mês, dia 11. Ele convidava pessoas. Eles reduziram, depois de abril de 2020,
foi estudado, e a partir de outubro eles começaram essa regra. 4 vezes ao ano. Então, você imagina, se tinha convite todo mês, passou a ter convite 4 meses ao ano. Tá super difícil. Eu peguei essa época, inclusive eu fui convidado no dia 11 de outubro, que é meu aniversário, acredita? Meu Deus, olha, parece que eles pegaram, né? Ó, passaporte desse aqui, vamos dar um presente. Cláudio, você acredita que vai surgir vagas para Queensland na área de Child Care Manager? Estudei em Sydney e fiz Job Ready Program e atualmente estou morando em Gold Coast. Olá, Lid, também estou em Gold Coast, venha nos ver. Estou ali perto de Burleigh. Child Care é um assunto para mais de hora, viu, Bernardo? Vou te falar. Mas eu adoro, porque assim, muita gente fala, aí não tem mais jeito, já escutei que saiu da lista, que não tem como, só em áreas super remotas, só com o Dama. Não é verdade, gente. O problema é que quando você estuda Early Childhood Teacher, que liga com o Child Care Center Manager, você vai pegar o 485, que é a primeira etapa do Job Ready Program. As outras, não é o TRA que vai fazer, né? Quem vai fazer agora se chama ACIQUA, que é o órgão que reconhece. O ACIQUA pede 3 anos de experiência full time. Como é que você vai conseguir isso, né? De repente, você está conseguindo entrar para a gerência, já acaba o seu 485. Aí você tem que pegar outros vistos antes de você pegar aquele visto que vai te dar residência permanente. Então, vai demorar mais. Mas não é que não tem como. Na Gold Coast, tem como sim, área regional, tem o visto de sponsor regional, mas pede os 3 anos, não tem jeito. Ou pede 3 anos como manager, ou pede 3 anos como assistente. Sim, olha ela lá, já finalizei o 485 e tenho o Skills Assessment. Lid, marca uma consulta aí, minha filha. Olha, eu tenho umas oportunidades, às vezes, quando eu gosto da empresa, e a empresa me procura falando, olha, eu tenho vagas e tal, eu repasso. Eu não sou recrutamento e tal, mas eu repasso porque eu sei que o empregador é bom, que não vai te explorar, que vai te pagar e tudo mais. E eu tenho uma empresa, é uma área bem remota, chama Moramba, lá para cima de Queensland, a 3 horas de Mackay. E eles estão precisando de muita gente lá. E eles dão visto para todo mundo. Oportunidade de ouro aí, né? E detalhe, grande detalhe de nós brasileiros, é que as cidades, se você pensar numa cidade no Brasil de 10 mil pessoas, vai ser aquela várzea, né? Não tem nada, não tem nem asfalto, né? Aqui não. Aqui você vai lá, tem tudo igual, né? Tem tudo Coles grande, tem Bunnings, né? É tudo igual, praticamente. Tem Pizza Hut, tem Domino's. Pois é, se você falar comigo que você vai para Minas Gerais e vai visitar uma cidade de 10 mil pessoas, eu já te falo assim, vai ter lixo na rua, vai ter, né? É verdade. E aqui não é assim. Aqui não vai ter uma vida horrível, né? Você vai ter tudo, são vai ter 3 cinema. anos, né? São 3 pois aninhos. E aí, assim também, não, né? A gente já veio do Brasil, né, Bernardo? Já veio para cá, vem conhecer essa Austrália, vai ficar só num lugar, vai desbravar, né? Eu lembro, quando eu estava na luta do meu visto, que você fica na dúvida, né? Você fica assim, será que é para mim? Você passa por isso, né? Eu acho que é um processo natural, né? Sim. E eu lembro de eu conversando com meu amigo, que a gente estava estudando PTI junto, eu lembro de eu falar com ele assim, falar assim, bicho, até janeiro, se eu não conseguir o visto permanente, eu vou aplicar lá para Darwin. Que eu lembro que o governo estava dando até dinheiro para quem fosse para lá, né? Porque a estratégia do governo é descentralizar, né? Falei assim, aqui, eu tenho amanhã de ir. Eu vou ficar lá, que eu fique 4 anos lá, eu não vou ter uma vida ruim, não vou ficar sofrendo 4 anos. Depois, tô livre, meu amigo. 4 aninhos, passa assim, você sabe disso, né? Sim. E a gente fica assim... conhece o amor da sua vida lá, só ia estar lá. Pois é. Não, é possível sim. Eu também acho. Né? E a Milene, aluna minha também, meus alunos estão marcando presença aí. Parabéns. Exato. Valeu aí pela Dá-lhe estudar, presença. Milene.
Como está a questão de accounting? Accountant, mais ou menos 2, 3 anos atrás, o tempo passa tão rápido que eu nem sei. Acho que uns 2, 3 anos atrás, eles diminuíram a quantidade de vistos que eles estavam distribuindo. Eles, eu falo, o governo federal, né, Departamento de Imigração. Então, era uma profissão muito fácil de migrar. E aí começou, como eu falei, né, a economia rege o Skilled Migration Program. E aí começou a muita gente se formar como contador aqui. Ou seja, australianos se formando como contador, ou até imigrantes, mas se formando aqui. O que acontece? Houve um enxame de contadores no mercado. E aí foi por isso que eles diminuíram. Não precisa mais dar visto de contador para imigrantes se tem tantos aqui, né? Essa é a ideia deles. Aí tá, eles reduziram, incluíram até nessa gama de vistos que eles distribuem, eles incluíram o número de vistos de sponsor até. Então, a pontuação para contador subiu absurdamente. Para você conseguir ser chamado antes do COVID, né? Você tinha que ter mais de 100 pontos, 100 e lá vai. Então, o 8 era uma coisa assim, com certeza você tinha que ter. Gente, depois do COVID, todas essas ocupações que tinham a pontuação lá em cima, incluindo engenharia civil, né? Que, por exemplo, nossa, também tinha que ter 95 pontos. Parou de entrar gente, né? Parou de entrar imigrante. Você só compete com aquelas pessoas que ficaram, porque muita gente foi embora também. Então, óbvio que a pontuação caiu muito. Então, tá mais fácil para chamar? Bom, nem tanto, porque lembra que de todo mês passou a 4 convites por ano, 491 fechado, 190 meia boca. Quer dizer, continua difícil, mas você está competindo com menos gente. E eu gosto de focar no lado positivo das coisas, né? Só de você pensar que a pontuação diminuiu, isso é quase que um milagre. Eu vejo isso como um milagre, né? Eu não quero saber se está difícil, só de ter essa pequeníssima mudança, já é uma tem luz motivação, no túnel de novo, né? Pois eu é. acho também. É uma Né? Mas minha oportunidade a profissão, mais. gostei de saber. Gostei de saber dos meus colegas engenheiros civil aí. Então, caiu a pontuação para eles. Estão sendo chamados, aqueles que estão sendo chamados com 75 pontos. Imagina, não se ouvia falar nisso. Muito menos de diminuir a pontuação, qualquer que seja ela, né? Sim, a gente já estava imaginando chegar nos 200. Vamos lá, vou comentar a respeito do Global Talent Visa. Principalmente porque tiveram algumas mudanças primordiais no Global Talent Visa no último mês. Global Talent Visa, gente, ele é aquele antigo, não sei se alguém já ouviu falar dele, mas ele se chamava Distinguished Talent Visa. Ele era dado para aqueles artes marciais, jogador de futebol, pintor, né, artista, são talentos, né? Eu tenho um colega que conseguiu por jiu-jitsu, mas você tinha que provar muita coisa para esse visto. Tinha que provar que você era um dos 3 primeiros no ranking mundial. Ou seja, se o case of você batesse lá, Dr. Ricardo Amaral, você tinha que aparecer lá no Google para que você realmente provasse que você era um talento, né? Entre outras coisas, lógico. O Global Talent Visa nada mais é do que esse mesmo visto renomeado. Eles fazem bastante isso. Só que o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: se você tem uma ocupação em uma dessas indústrias aqui, que são 6, se não me engano, de cabeça aqui, maioria delas é na área tecnológica. Tecnologia na área de agricultura, tecnologia na área digital, mas é tecnologia, né? Se você tem uma ocupação em uma dessas e você tem como provar que você se destaca na sua profissão, a gente vai te dar um código e você vai aplicar esse visto que se chama Global Talent Visa, como essa outra roupagem aí, né?
E recentemente, nesse último mês, você podia aplicar esse visto, mesmo que você tivesse só um mestrado. Mas nesse último mês agora, você tem que ter um doutorado. Então, mestrado já não adianta mais. Ou você tem um doutorado, ou você prova que você pode ganhar mais do que 153, eu acho, mil por ano. Então, é um ótimo visto para quem tem essa posição, por exemplo, do Ricardo Amaral. Eu vou dar uma olhadinha no que você tem na sua especialidade, de repente, para ver se você se encaixa em alguma delas, em alguma das indústrias que estão sendo pedidas, e se você tem a possibilidade de ganhar um salário muito alto também. É um ótimo visto. Prioridade de processamento, ele é processado em 1 semana depois do convite. Então, você também tem que ser convidado por esse códigozinho aí. Excelente. Eu gosto, quem me conhece aí sabe, você também já me conhece, né? Eu gosto de inspirar muito as pessoas, né? E recentemente, falando do Global Talent Visa, uma pessoa me procurou para fazer o PTI e ela vai aplicar para o Global Talent Visa. E adivinha a profissão dele? Que é isso que eu falo, a gente não tem desculpa, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, né? A profissão dela é tatuadora. Ela tem um processo de conseguir. E aí, assim, tem uma que conseguiu. Tem jeito. Tem uma que conseguiu. Aí de New Brasileira? South Wales, tá? Sim, brasileira tatuadora. Ué, será que é ela? Tem 300 Não, ela já conseguiu. Ela já dela. conseguiu. Essa daí conseguiu já faz uns 6 meses. Mais ou menos. Já não, faz então tempo. Então faz não é tempo. ela, não. Tem. Então, é um talento, né? Pois é, e aí, assim, o que essa pessoa já deve ter pensado, né? Se assim, não sei se é pra mim, não sei se eu sou tão boa, não sei se tal, né? Tem que botar na cabeça, igual ele já tá, o Rodrigo aí já tá com a visão além do alcance aí, né? Sim. Mas para quem fez doutorado aqui, viu, Rodrigo, tem algumas vias para você, não somente o Global Talent, se você não se incluir nele, tem outras vias. E o César tá perguntando assim, ó, como faço para marcar? Queria saber mais sobre o visto de hospitality. Vamos lá, você tá pronto? Será? Não dá para falar, né? Eu vou colocar, eu acho, onde que eu coloco o meu e-mail para as pessoas enviarem? Porque, na verdade, para marcar, eu preciso que a pessoa me envie um e-mail. E aí eu envio mais informações de como marca o seu, e um link, onde você vai pegar a data e o horário que mais se encaixa no seu. Super tecnológico, né? Então, essa live vai ficar postada no seu Instagram. Você pode me colocar a tag do meu nome, que aí meus alunos vão poder acessar aqui também. Mas eu também sou hacker, eu vou baixar essa live e vou postar no meu Instagram e vou te marcar. Então, eles podem começar o contato mandando uma mensagem no seu Instagram, GC Migration, né? E você dá as instruções para eles, né? Isso. Eu coloquei aqui o meu e-mail, mas vamos fazer isso também. Também mais fácil ainda. Isso. Beleza, porque pode ter gente também que está assistindo o replay, e aí só fazer isso. Pode olhar no Instagram direto da GC Migration, ou pode olhar também no meu Instagram, que eu vou colocar essa live no ar, e vou colocar a tagzinha aqui, ó, mandar direct messages. Posso responder essa daqui do Rafael? Pode. Meu namorado vai aplicar para o Global Talent, ele quer me colocar como partner. Devo? Que pergunta, né, Rafael? Lógico. Rafael, só uma dica. Se você tem visto ainda válido depois da aplicação, se der alguma coisa errada, não estou falando que vai dar errado, pelo amor de Deus, mas se der alguma coisa errada, você continua com o seu visto ainda, se ele não tiver vencido. Então tá tudo certo, entra assim no visto dele. Você vai fazer igual eu falo com minha esposa, ganhar o visto de graça. Eu falo com minha esposa que ela ganhou o visto de graça, ela fica brava comigo, né? Que custou caro, né? Custou caro, ainda deve estar custando, né, Bernardo? Me aturar. Nada de graça nessa vida, meu filho. Mas você está com uma oportunidade excelente aí, Rafael. Você está com o ouro na sua mão, né? Lá em Minas a gente fala assim que você está com o queijo e a faca na mão. E o pão de queijo na outra. Isso. Não, o pão de queijo, o queijo e a goiabada na mão.
Ah, Falta mais nada. ei, Minas Gerais. Que É, delícia. queria fechar com uma pergunta que eu tenho. Pergunta minha. Ah, vamos lá. Quem não tem profissão na lista, o que fazer? Existe um caminho de começar do zero? Desiste da vida? O quê? Ok. Então vamos lá. Para essas pessoas que não têm qualificação, por exemplo, chegou novinho, né? Fez o high school lá, o colegial no Brasil, veio com 20 anos, fez inglês, né? Ficou aí 2 anos estudando inglês e agora tem que estudar alguma coisa. Também aquela pessoa que fez publicidade no Brasil, fez turismo, né? Fez, que mais que tem? Às vezes até Advogado, administração. né? Advogado não está na lista. Advogado, pois é. Advogado até, mas tudo bem. Uma ocupação que você acredite que não vá ter uma via, ou uma via fácil. Esses dois casos pode criar uma nova rota, né? Que a gente fala. Criar uma nova rota não se é recomendado se você tem mais de 37, 38 anos, porque talvez não dê tempo de você estudar 2 anos, pegar mais 2 anos de 485 e ainda ter um sponsor lá na frente de 3 anos. Para aí você pegar antes dos 45, entendeu a conta? Entendi, Então, eu digo entendi. até um pouco mais, vai. 39 não é a idade para se começar uma nova rota. Até porque quem tem essa idade já tem um histórico, tem que usar o que tem. Mas se você tem menos do que isso, está nessa situação de que você nunca estudou alguma coisa ou quer estudar, mudar a sua área, pegue uma ocupação, pegue aquela lista que se chama Skilled Occupation List, lá do website do Departamento de Imigração. Coloca lá só a lista de Medium and Long Term Strategic Skilled Visa. MLTSSL chama. Só essa lista. Pega todas as ocupações, presta bem atenção no que eu vou falar. Se a ocupação, quando você entra naquele website lá, eu explico isso para todos os meus clientes, que eu acho primordial. Quando você entra naquele website, tem o nome da ocupação e tem um código em azulzinho do lado. Clica no código, segundo parágrafo, vai falar o que você tem que ter de qualificação para aquela ocupação. Vou dar um exemplo. Accountant, clica no código, vai aparecer lá no ABS, que é o Australian Bureau of Statistics. Precisa de bacharel, tá? Então eu posso fazer 2 anos de TAFE, de accounting, e conseguir o Graduate Visa? Não. Não. Você não vai ser reconhecido como contador com isso. Agora, Civil Engineering Draftsperson, é o nosso cadista, né? Vai lá, clica no código, pede o quê? Diploma. Diploma é técnico, VET. Eu posso, então, fazer 2 anos de curso e aí pegar o 485 e criar essa nova rota? Pode. Pode. Só que tem que estar na lista principal, entende? Uhum. Senão não tem E jeito, aí, você não de está criando novo, nada. última vez que eu vou falar, mas eu vou dar o exemplo aqui da minha prima. Que igual você começou sua fala assim, se você acha que você não está na lista, porque às vezes tem algumas brechas, né? Não sei se você vai concordar comigo, mas às vezes, por exemplo, o pessoal de marketing tem Uhum. lá, sua formação tem que ser em marketing ou muito próximo, Isso. né? Então dá uma brecha. Por isso a importância de ter acompanhamento profissional Sim. para você não achar que está fora da lista, né? Ou não achar que está dentro da lista, né? Por Sim. isso que inclusive eu fiz essa pesquisa para minha, eu estava tentando ajudar minha prima, que ela é da área de relações públicas. Uhum. E aí tinha essa brechinha que eu percebi, né? Ou closely related, ou highly Isso. relevant, não tem assim, Highly né? relevant, closely related. Tem Que sim. aí você consegue, igual você falou, né? Você consegue dar um jeitinho ali, Sim. né? Você consegue dar um de mineiro e comendo pelas beiradas ali. É. E às vezes até a gente tem muita ocupação naquela lista, né? A gente não sabe de todas elas.
Até eu, quando eu tô numa consulta com o cliente, eu vou... Ah, e essa? E essa daqui? E a gente vai abrindo, porque a primeira coisa que precisa ser feito é identificar a sua ocupação. Vou dar um exemplo muito comum. Bancário. Trabalhei no Banco Bradesco, 15 anos. E não tem jeito, não. Tem sim. Sabia que tem uma ocupação bancária aqui? Não sabia. Pois é. Tem É o que eu sim. falo. A Austrália precisa de muita gente das coisas mais diferentes possível. Eu já vi lá, artista que faz, artista focado em objetos de cerâmica. Você vê que é Sim. muito especializado, né? Tem piloto de helicóptero, tem essa É, tatuadora que virou minha aluna aí agora. Então é é. muita gente, né? Não Sim. podemos ficar parado. E mensagem final aqui, se sua profissão, se você acha que não está na lista, ela pode estar ou pode se tornar, né? Primeiro você tem É. que ver esse jeitinho. Se não Isso tiver mesmo. mesmo, você consegue começar um caminho novo aí, né? Uma profissão nova, uma carreira nova. Eu mudei de carreira, né? Eu era engenheiro civil, agora eu sou, sei lá o que, como é que chama isso aqui, né? Influencer. Você é professor, rapaz, imagina. Isso, isso. Eu não gosto dessa É um palavra, não, mas ótimo meu sogro, professor. né? Meu sogro falou comigo assim: uai, mas e agora? Você vai ficar fazendo vídeo? É isso? Ah, sim, é fácil. É, pois Até é. inveja, né? É, Até parece, né? mas, é, mas acho que ficou muito rico nossa conversa. Sempre bom conversar com você. É, Obrigado por estar aqui, por obrigada ceder eu, seu Bernardo. tempinho. Muito fácil falar aqui com você. Ficava aqui mais de Isso. hora. Pois é. E aí, quem estiver assistindo o replay, pode mandar comentário aqui que nós vamos fazer questão de responder. E eu Isso. acho que quer dar uma finalizada aí, geral? Posso falar só mais uma coisinha que eu acho Pode, muito importante? pode. Uhum. Vamos ficar aqui até às 10. Não, mas essa é a última mesmo. Gente, Nova Zelândia abriu as fronteiras, né? Então, se eu tenho eu tô no Bridging Visa do Partner Visa, posso ir para Nova Zelândia? Não, você precisa de um visto. Então, só para dar um toque para as pessoas, que até você precisa de um visto para Nova Zelândia. Então, você tem que aplicar antes. E fique esperto, porque rumores aconteceram hoje de que já existe uma pessoa infectada lá. Então, pode ser que isso abra e feche. Então, não sai desesperado comprando, né, passagem. Você precisa de um visto para sair e voltar. Senão você não tem o direito de voltar, tem que fazer quarentena, tem que pedir isenção e tudo mais. Não faça esse erro aí, não. Espera as É, coisas acontecerem. pois é. Vão divertir aqui dentro da Austrália mesmo, É, né? isso. É isso aí, Mas Bernardo. muito. Eu acho que é isso, viu? Tem tanta coisa para falar, né? Vai ter mais Até aí. mais. Com certeza. Valeu. Legal. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.